15:58. Fala assim, ó, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Né? Então, que nós continuamos com o nosso trabalho, porque esse trabalho que nós fazemos não é à toa, né? É um trabalho abençoado por Deus, não é vão, vale a pena. Então, que sejam todas bem-vindas, que nós possamos, assim, estar juntos, aprendendo cada vez mais sobre a palavra do Senhor, e que nós, que essa restinho da noite, né, seja assim, para quem já assistiu várias reuniões, que seja mais esta, para que a gente possa, assim, estar mais edificado e firme e forte no Senhor. Tá bom? Sejam Amém. todas bem-vindas. Beijo para todas. Amém. Obrigada. Nos dirige a oração, Silvana, por favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus que está sempre presente em nossas vidas, independente do que está acontecendo, Senhor Deus. Nós sabemos que o Senhor é um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que nós podemos confiar. Obrigado, Deus, por mais essa reunião. Que o Senhor conduza ela, Senhor Deus, conforme a tua vontade. Que tudo que seja falado, que seja feito, que os nossos louvores, Senhor Deus, cheguem até o Senhor com um aroma agradável, Pai. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por podermos estar aqui, presentes, Senhor Deus, agora, neste momento, para aprender da tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, como a Sil disse, nós somos servas, estamos aqui para aprender. E eu quero chamar a nossa irmã Silmara. A Silmara, como ela já disse, ela está no Canadá e vai nos dirigir o louvor. Eu vou pôr aqui o slide, tá bom? Tá legal. Acho que eu passei mais, né? Peraí. Pode ser essa primeira. Não, mas ele passou muito rápido. Peraí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora, vou marcar e apresentar. Aí, Sil. Ok, deixa só um minutinho. Ok. É um prazer, irmãs, estar aqui com vocês nesse encontro. Enche meu coração de alegria de saber que eu tenho tantas irmãs em Cristo no Brasil. Muito obrigada por estar me dando essa oportunidade de conhecer vocês nessas reuniões. Vamos louvar o Senhor? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. 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 Amém. Que sempre possamos estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Amém. Ok, vamos para as próximas. Somos um no Espírito.
Somos um no Espírito e um no Senhor. Somos um no Espírito e um no Senhor. E rogamos que sempre haja essa união. E o mundo verá o nosso amor. Sim, o mundo verá o nosso amor. Numa palavra, evangelho é amor. Conte aos outros de Jesus, pois ele é amor. Paz, 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 paz. Uma palavra, evangelho é paz. Paz que excede o conhecimento. Paz, paz, paz. Cristo, Cristo, numa palavra, evangelho é Jesus. Ele morreu e ressurgiu. Vive Jesus. Amém. Só tomar um pouquinho de água aqui. Rompendo em fé. Que quando as dificuldades aparecerem em nossa vida, que a gente possa sempre lembrar que a gente tem um Deus pronto a nos ouvir em oração. Vamos cantar juntas, rompendo em fé? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Obrigada, amiga. Deus te abençoe, viu? Então, agora nós temos o nosso quadro muito especial, que é a Carol, que faz a entrevista com a nossa serva em ação. Carol, é contigo, amiga. Ok. É tão bom ver todos vocês, 40 participantes agora. Que maravilhoso. Nós temos uma pessoa muito especial conosco hoje para compartilhar sobre um dos ministérios dela. Cida Rocha é uma mulher muito conhecida por muitas pessoas. Ela é talvez mais conhecida pelo seu trabalho na organização do Congresso Feminino, mas é uma mulher de muitos talentos e dons. E vocês terão
o prazer e privilégio de ouvir de um deles hoje. Se você a viu no programa Comunhão Mulher esta semana, você ouviu a história de como ela se tornou cristã. E eu achei tão bonita essa história. Tudo começou com um programa de rádio chamado Abra Sua Bíblia. Todos vocês já ouviram desse programa? Também. Sua mãe se interessou e queria saber mais sobre a Igreja de Cristo. Mas, infelizmente, na época, não havia Igreja de Cristo na sua cidade de Araçatuba. Um dia, no programa, anunciaram que fariam a primeira campanha evangelística naquela cidade, nos dias 8 a 11 de junho de 1972. Elas foram à campanha todas as 4 noites. Desde então, ela tem servido na Igreja de Cristo. Nessa mesma época de junho do próximo ano, Cida vai comemorar 50 anos de caminhada de vida cristã. Isso é um legado muito importante para a família dela. Ela é casada com Roberto Rocha há 41 anos. Ele serve como presbítero na congregação de 9 de julho, em São Paulo. Eles têm 3 filhos, que também são todos obreiros na obra do Senhor. Que bênção! Muita bênção mesmo. E bem-vinda, Cida. Agora, vamos aprender um pouco sobre um outro ministério dela. Você precisa abrir seu microfone. Pronto? Ótimo. Pronto. Primeiro, como você conheceu a Casa Cristã dos Idosos e como começou seu ministério lá? Primeiro, eu quero agradecer todos esses elogios que você me fez, mas Deus seja louvado por eles, né? Eu fiquei emocionada novamente, como eu fiquei no programa terça-feira. Mas, obrigada, Carol. Você anotou tudo direitinho, né? Então, eu não tenho a data certa de quando a casa começou. Eu acredito que foi 2012 para 2013, mas essa ideia da Casa Cristã era muito antiga, na 9 de julho. E até que, nesse ano, ela se concretizou. E então, eu já ouvia dentro da própria congregação, né? E eles iam fazendo convites, se você quisesse fazer parte, oferecer algum trabalho. Então, eu realmente me interessei. E quando começou, a Sandra Samaã, que já foi morar no céu, ela conhecia as coisas que eu fazia e ela falou: você vai para a Casa Cristã. Eu falei: tá bom, eu aceito. Então, daí eu comecei e começou funcionando somente uma vez por semana e mais para frente passaram-se a ser 2 vezes por semana, terça e quinta. Mas eu continuava sendo sempre uma vez, que era o que eu podia oferecer, né? E aí toda quinta-feira eu estava lá. Então, foi assim que eu conheci. Foi através da própria 9 de julho e depois com a Sandra. Trabalhamos juntas lá. Muito bom. Fale um pouco sobre as aulas de artesanato. Já pensou um ministério de artesanato? E outras coisas também. Mas como você ministrou esse ministério lá? Então, eu sempre fui apaixonada por artesanato. E desde criança,
Na escola onde eu estudava, tinha aula de artes, e era a minha aula preferida. E sempre eu tirava 10. Então, naquela época era 100, não era 10. E eu sempre gostei. Minha mãe sempre gostou muito também, então acho que eu puxei, né, o dom dela. E quando eu fui para lá, eu falei, puxa vida, o que eu vou ensinar, né? E assim, eu tinha que conhecer um pouco de como funcionava também, porque eu nunca ministrei aulas de artesanato, né? Nunca tinha feito isso antes. E, bom, um belo dia, quando eu comecei, eu falei, bom, eu vou ensinar para vocês flores de meia de seda. E aí eu percebi que umas acharam ótimo e outras não ficaram muito felizes. Aí eu mostrei o que era, porque elas não entendiam, não conheciam, eu mostrei o que era, aí umas disseram, eu quero. Aí outras falavam, eu não tenho o mínimo, não, eu não quero isso daí, você não sabe outra coisa? Não tem para ensinar outra coisa? Aí eu percebi que eu tinha que saber outras coisas também. Então, como eu sempre fui muito curiosa nessa parte e eu gosto muito, então eu sei várias coisas, várias técnicas de artesanato. Então, o que eu fiz com a classe? Eu tinha no início mais ou menos 10, 11 mulheres em volta de uma mesa bem grande. Então, o que eu fiz? Eu apresentava um outro artesanato, uma outra técnica, e elas então escolhiam. Então, umas faziam as flores, a outra fazia bordado com fita, por exemplo. E assim elas ficavam felizes e eu podia, que assim eu tinha que admitir muito bom. E depois, quando todo mundo aprendia, então eu aprendi que sempre eu tinha que ter duas técnicas juntas funcionando, porque senão algumas iam ficar lá e ia ser desmotivadas, né? Então, eu não queria isso. Eu queria ganhar a confiança delas e assim, que aquele lugar que elas iam uma ou duas vezes na semana fosse prazeroso e que elas pudessem desfrutar da melhor maneira, né? E depois eu comecei a fazer com elas assim, todos os trabalhos que eram feitos, eu tirava foto e daí dava para elas. Também fizemos um varal em volta da sala e íamos pendurando cada coisa que ia sendo feita para que as pessoas que viessem visitar a casa vissem o que estava sendo feito, né? E elas gostavam de, olha, aquele foi eu que fiz, aquele foi eu que fiz. Elas ficavam todas orgulhosas, né? E tinha uma delas que ela falava assim, todo mundo que chegava, ela falava assim, a Cida me ensinou a ser menina. É porque ela falou, eu nunca peguei numa agulha. E aí, com ela, eu aprendi a ser menina, porque tudo que eu fazia era tudo muito grosseiro, coisa de homem. Aí fiquei delicada agora. Então, assim, era muito gostoso. E um belo dia, quando eu tinha esgotado, acho que quase todas as coisas que eu sabia e podia ensinar, eu resolvi falar para eles. Aí eu chamei todos os idosos da casa e perguntei se eles queriam fazer uma plantação de alface. Aí eles, mas como nós vamos fazer plantação de alface? Aí eu falei, não vai ser na terra, não. Eu quero que vocês comecem a me trazer potes de sorvete. Aí eles começaram a trazer potes de sorvete, uns traziam 2, outros 3. Eu falei, olha, o número de potes de sorvete vai ser o número de pés de alface que você vai cultivar. Daí eu aprendi na internet a cultivar alface alface no pote de sorvete.
Então, tem uma técnica toda. Eu tive que ir em loja agrícola, comprar as substâncias, misturar, fazer o preparo. O pote de sorvete tinha que ser envolto numa fita adesiva de alumínio para não deixar entrar calor, para não aquecer a água. E daí, o que eles tinham que fazer era toda vez, e aí eu fiz, né, todos os potes com o nome de cada um no pote, e cada vez que ele chegasse na casa, ele tinha que ir lá e pegar, ver se seu pote precisava de água. Então, se precisasse, ele alimentava com a substância que ficava embaixo da mesa. Eu deixava já preparado. E, olha, deu pés de alfaces lindíssimos. Aí, cada um colheu o seu, levou para sua casa, outros quiseram comer lá, fizemos uma salada e comemos. Então, foi muito bom, foi muito gostoso essa ideia. Muito bom, gostei. Eu mandei as fotos para a Silene. Silene, dá para mostrar algumas daquelas rapidinho? E mais uma pergunta depois. Aqui era... Isso. Quando a gente estava na sala, nesse dia tinha poucos. Olha as alfaces. As flores de meia de seda. Essa aluna era exemplar. Ela fazia direitinho. As corujas de sofá, porta controle remoto. Aqui é o pet appliqué. A gente fazia fraldas de bebê, tudo aplicada. Este daqui é um agulheiro que é feito com garrafa de Coca-Cola. Esse bordado, né, chamava nozinho, chama-se nozinho. Elas queriam, elas bordavam toalhas e davam para as amigas. Isso era um chaveiro de corujinha. Aí a flor de novo. E a alface com a nossa saudosa Neuza Bezerra. Olha, dá para vocês verem um pouco dos potes, né, que estão encapados com uma fita adesiva de alumínio. Interessante. Legal, gostei. Coisas lindas. Então, deu certo. E fizemos outras coisas. Deu certo, deu certo. E uma das coisas que você falou que eu gostei demais é que você estava tentando criar confiança em você. E quando estamos trabalhando para o Senhor, precisamos criar um relacionamento com as pessoas para que a gente possa, talvez, fazer algo mais com elas. E quando você começou a trabalhar com elas, eu acredito que já tinha um segundo objetivo na sua mente também, o objetivo de levar o evangelho para elas, né? Sim, era o objetivo não só meu, mas da casa inteira. Todos nós queríamos ganhar a confiança deles para oferecer a palavra de Deus. E começava o dia com um devocional. Então, tinha um devocional e depois tinha pedidos de oração e eles faziam todos numa roda, assim. Quando nós começamos, tínhamos em média de 130 idosos, né? E daí, com as minhas que ficavam, porque nem todos eles iam, mas nem todas ficavam o dia todo, nem todas ficavam para aula de artesanato. Com as minhas, eu procurei, assim, como você falou, ganhar confiança, porque eu queria oferecer
um curso da Bíblia, né? Além do artesanato, eu queria mostrar Jesus para elas. E tinha uma aluna em especial que ela tinha uma depressão terrível. E ela parecia uma pessoa muito arredia, assustada. Ela não queria chegar perto de ninguém. E ela, por várias vezes que eu cheguei lá, ela ficava só em volta da casa. Ela ficava dando voltas em volta da casa. E quando ela parava na janela da minha sala, eu convidava ela para entrar. E foi indo até que um dia ela entrou. Ela entrou e disse assim, eu não vou fazer nada, não adianta me dar nada. Eu falei, não, senta aqui com a gente, você não precisa fazer nada, você pode só ficar batendo papo. Você não precisa fazer nenhum artesanato. Ah, tá bom. Aí eu abracei ela e tudo, aí ela falou, ai, que abraço gostoso. Eu falei, então, se você ficar lá fora, você não ganha esse abraço, você tem que entrar. Aí ela começou. Toda vez ela entrava. E ela sempre dizia, eu não vou fazer nada, eu só vim dar um abraço na professora. Falei, então vamos lá, vamos dar um abraço, abraçava bem ela, tudo. Para o fim, ela foi uma das que fez o curso, mas ela tinha bastante dificuldade e acabou não concluindo. Mas nós temos amizade até hoje. A semente ficou plantada. E o curso, como vocês devem conhecer, o curso que a Bíblia diz, ele é um folheto bem pequeno, com letrinhas bem miúdas, e muitas tinham dificuldades de enxergar. Então, eu mandei ampliar todas as lições, eu ampliei tamanho de A4, aí a letra fica bem melhor. E eu ofereci o curso, então eu levava a lição, elas levavam para casa. Eu falava, não precisa, não tem pressa, pode fazer no seu tempo. E daí elas me traziam a lição feita, ou então traziam dúvidas. Aí eu separava um momento da aula, eu levava a Bíblia, e eu tirava dúvidas do curso, né? E graças a Deus, muitas fizeram, algumas terminaram, mas somente uma é nossa irmã hoje, que ela frequenta a igreja do Butantã. Ela se chama Maria do Socorro Barreto. Ela é uma irmã fiel. Ela era uma pessoa que ela veio de diversas denominações. Ela passou até no espiritismo. E daí, quando ela fez esse curso, ela falou, pronto, agora eu já encontrei o que eu estava procurando. E ela está lá, firme, até hoje, graças a Deus. Hoje não mais, porque ela estão em casa, mas assim, ela está fiel, e ela não vê a hora da casa voltar a funcionar novamente, porque depois de quase 4 anos, eu não pude mais continuar com esse trabalho. Porque nasceu a minha neta e depois a minha nora precisava de mim nesse dia. Então, eu acabei tendo que abrir mão da casa cristã para cuidar da minha netinha. Mas a Maria, ela continuou e tudo que ela aprendeu, ela passava para as outras novas, entendeu? Então, foi muito gratificante, muito bom. Realmente. Se eu tivesse oportunidade, eu voltaria novamente. Uhum. Talvez. Eu falo isso às vezes quando pessoas têm acontecimentos como esse, de não poder continuar uma coisa que é uma coisa boa e ajudando as pessoas. Mas temos estações em nossas vidas e às vezes podemos fazer as coisas e às vezes temos que
voltar para trás e fazer outra coisa por uma estação. Mas Deus abençoou esse tempo que você passou lá com aquelas mulheres e tantas sementes plantadas que vão fruir. Eu acho que sabemos Amém. que a palavra não vai sem voltar. A Exatamente. pessoa vai lembrar. Então, agradeço por esse trabalho e eu acho realmente um ministério que é muito, muito, muito importante nas igrejas, porque muitas pessoas, como essa de depressão, necessitam um toque de Jesus e nós somos as mãos dele Sim, para abraçar, sim. né? Então, que bênção que foi esse ministério. E talvez um dia você volta para fazer de novo. E fica o incentivo para quem tiver essa oportunidade que abrace, faça. É muito bom. Sabe que eu acho que quem saiu mais recompensada fui eu do que elas, porque para mim fez muito bem para minha vida, muito bem. Muito obrigada, Cida. Foi um prazer. Imagina. Prazer foi todo meu. Uma bênção, não só prazer, Amém. uma bênção. Amém. Então, Obrigada, Carol. Tá. Obrigada, meninas. Realmente isso é um grande incentivo. Eu estava pensando aqui, como a Carol disse, é fase das nossas vidas, né? E sabe o que eu mais gostei, Cida? Que você deixou alguém para continuar, né? E é isso que é importante. E a forma como você pregou o evangelho para ela, muito legal. Às vezes, o grande esforço nunca sai de mão abanando, né? Mas uma foi tão importante que continuou o legado, né? Deus quiser, vai voltar tudo ao normais. Eu conheço a Maria do Socorro, muita gente boa, foi legal. Muito. Obrigada, Cida. Deus te abençoe. Imagina. Amém. Amém. Então, nós queremos agradecer também o nosso colaborador, o Colheita Brasil, ele que nos fornece esse acesso via Zoom, que é gravado e a gente pode manter para as outras irmãs, dar uma olhada depois, quem não pode participar, tá? E lembrar que o Colheita Brasil está iniciando, em novembro, uma nova oferta nacional. Para isso, aqui embaixo você vê Amigas do Colheita Brasil. Nós estamos fazendo uma força-tarefa já para, como se diz, bater panela para lembrar que nesse dia 14 de novembro que a gente possa realizar grandes ofertas para essas missões. E quem quiser saber mais informações, veja o programa do João, Comunhão, que aconteceu quinta-feira. O Daniel deixou mais informação lá. Tá bom? E nunca esqueça de fazer sua doação. E nunca esqueça de fazer suas doações. Pouco que seja, será sempre bem-vindo. Mas você tirou do mudo. Então, nesse momento, eu quero chamar... Sua tia me convidou para vir. Mas você já entrou, não vai ver que você está aí. Eu quero convidar a nossa irmã, que abraçou a ideia, a Renata, para trazer a mensagem para nós. Renata, ligue seu áudio, por favor. Ok. Obrigada, amiga. Você pode falar um pouco de você para todos nós conhecermos mais? Sim, posso. Meu nome é Renata, meu nome significa renascida, eu amo meu nome, sou de Belo Horizonte,
Vivi lá até os 31 anos, com meus pais, meus irmãos. Congreguei desde os 13 anos, aos 14 me converti. Tenho 33 anos, né, servindo a Cristo. Graças a Deus. E especialmente graças à minha mãe, que foi quem procurou, né, saber da palavra, aprender da palavra para nos encorajar, nos levar, né, a mim e meus irmãos. Fui morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para continuar estudando teologia. Eu já estudava em cursos em Belo Horizonte, mas fui fazer forma mais intensiva lá. Isso foi em 2005. E fiquei lá até 2018. Lá eu conheci meu marido, o William. Lá nós nos casamos, lá nossa filha Melissa nasceu. E já orávamos há alguns anos sobre missões evangelísticas. E Deus abriu portas para a gente vir para Minas Gerais, no interior, né? Moramos em Ipatinga. Não somos obreiros remunerados, né? A gente trabalha, o meu marido trabalha por conta própria, né? Ele trabalha com TI, com tecnologia da informação, trabalha em casa, mas não somos remunerados financeiramente. Mas somos evangelistas tempo integral, que eu acredito que todo cristão precisa aprender sobre isso e ser. Esse é meu marido. Ser evangelista tempo integral. A gente não precisa ser remunerado, né, para isso. Essa é minha filha. Agora ela tem 8 anos e meio. E a gente não precisa ser remunerado, como a Cida estava fazendo o trabalho. Acho que a Cida ela é a personificação da mensagem de hoje, digamos assim. Que é isso, aliar a nossa vida toda envolvida com o Evangelho, toda envolvida com Cristo, com levar a mensagem do Evangelho, com encorajar as pessoas a ir para o céu. Eu, já há vários anos que eu tenho trabalhado, digamos assim, né, no Reino de Deus, ensinando jovens, muitas jovens, e junto com meu marido, casais, né, em casais de namorados, de noivos, com aconselhamento pré-nupcial. Então, vocês vão perceber que esse bate-papo, né, essa aula, ela vai acaba sendo muito voltada para pessoas talvez um pouco mais novas, que estão ainda meio perdidas. E eu sei que o público, né, aqui hoje, pelo menos, a maior parte de vocês já tem muito mais tempo de conversão do que eu. Então, nesse trajeto há muito mais tempo. E então, eu espero que vocês tenham paciência, né, mesmo, comigo, mas que essas reflexões possam, de alguma forma, encontrar local no seu coração e que vocês sejam pontos para levar para outras, né, na sua congregação, na sua região, sejam as jovens, né, onde você congrega, seja pessoas na sua família, na sua vizinhança, ou em locais onde você serve, como a Cida estava fazendo, né, e sempre com essa visão. E mesmo na sua vida, né, como a Cida falou na terça-feira, né, na Comunhão Mulher, todos nós podemos chegar a níveis de cansaço, né? Então, que Deus nos ajude a descansar e retomar, recomeçar. Não é porque eu aposentei ou porque eu já tenho 60 anos que agora eu posso parar, né? A gente não pode parar. Até chegar na linha de chegada, não podemos parar. Obrigada, minha amada. Agora é com você. Obrigada. Antes de começar, eu queria colocar um cântico. Eu não sei se algumas conhecem, uma grande maioria, mas espero que sim. Deixa eu ver se está certinho aqui. Espero que dê certo. Será que todo mundo consegue ver? Sim, está ótimo. Ok. Espero que quem conhece, né, o cântico possa cantar, por favor. E paciência comigo, né? Não é muito, eu adoro cantar, mas não é exatamente o meu dom, né, de conduzir as irmãs, mas cante aí ao Senhor, né, com seu coração. Tempo de ser santo, tu deves tomar, viver com teu mestre,
seu livro estudar, andar com seu povo e aos fracos valer as bênçãos celestes de Deus sempre obter. Só um instante. Ixi, não passou. Só um minutinho. Deixa eu ver o que foi. Desculpe. Vamos ver se agora vai. Tá dando para ver? Tá dando para ver. Tá. Tempo de ser puro, tu deves achar, só sempre orando, com Cristo ficar, teus olhos bem fitos, em Deus sempre ter, na tua conduta, prova seu poder. Tempo de ser forte, tu deves buscar o mestre seguindo por onde guiar. No gozo ou tristeza, sempre obedecer. Da fonte divina, jamais te esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar. Muito calmo nas lutas, em Deus confiar. Socorre os aflitos, repleto de amor, os passos seguindo do teu Salvador. Peço perdão, a voz não está 100%, mas espero que tenha encorajado vocês com esse cântico, né? Que o Espírito Santo nos fale o coração. O tema que a Silene conversou comigo tinha a ver com planejar, sobre ter propósito, né? Ter metas. E eu fiquei refletindo sobre isso, é algo que eu tento fazer na minha vida já há muitos anos, de que o planejamento, mesmo que eu tenha uma intenção, né, em planejar algo, mas que essa intencionalidade, ela esteja em Cristo. Não importa, né, o que eu vou planejar, em qual área da minha vida, mas que esse planejamento seja feito de forma consciente, né, em Cristo Jesus. Então, se você está aí nessa fase da sua vida agora, mesmo depois de muitos anos na fé, por exemplo, e se sente um pouco perdida sobre o que fazer, como ser útil, né? Como servir. Então, pense um pouquinho, né? Você precisa descobrir, então, agora nessa fase, o que você quer em Cristo e ser, né? Fazer de propósito, com aquela mente, né? Intencionalmente mesmo. Não ao acaso, mas de propósito. Deus te criou para a sua glória, para o louvor da sua glória, né? Isso nos diz lá em Isaías 43, de 1 a 7, que Deus criou todos nós, todos os seres humanos, na verdade, para o louvor da sua glória. E a gente sabe que esse é o propósito de Deus para a gente. Então, você deseja viver ou continuar vivendo, né, para o louvor da sua glória? Então, precisa continuar, não só crendo que ele existe, mas também que ele recompensa quem o busca. Então, não importa em que parte da jornada você está, não pode parar, tem que seguir até o final. Porque, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, lembra disso, né? Haverá recompensa. Então, eu sei que quanto mais tempo a gente está na caminhada, pode ter ali tanto aquele gosto de estar chegando mais perto, né, da linha final, mas também pode bater cansaço, ou pelas épocas, na época atual, com tanta coisa, né, acontecendo ao nosso redor.
mas que a gente não perca, né, o foco. Tem uma canção infantil, né, que eu não sei se vocês lembram, se todos conhecem, mas que falava assim: se eu fosse um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, louvaria, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Então, aí é uma canção, né, infantil, mas que fala para a criança: mas olha, você não é nem elefante, nem urso, nem peixe, mas a pessoa que você é, Deus te fez assim, e assim você deve louvar. Então, cada uma de nós foi feita para o louvor da glória de Deus, mas de modos diferentes, né? Nós vamos cumprir esse mesmo propósito. Então, se a Cida, né, foi ótimo, né, o exemplo da Cida, que era na área de artesanato. Se eu depender do artesanato, das minhas habilidades com as mãos para glorificar a Deus, eu estou perdida, não vou fazer nunca, porque eu não tenho as habilidades da Cida. Mas eu posso cumprir os propósitos de Deus para mim, na minha área, naquilo que Deus, né, me orientou e me guiou. Então, assim com cada uma de nós. Então, de modos diferentes, nós podemos cumprir esse mesmo propósito de ser, viver, né, existir para o louvor da glória de Deus. Então, eu não conheço todas que estão aí na tela, né, hoje, então a pergunta vai para você se você ainda não está em Cristo. O que falta para você nascer de novo? Talvez você já participou de outras reuniões, talvez você conhece alguma das irmãs, está aqui hoje para ouvir mais, né, do Senhor. Então, faça essa reflexão, né? Se você ainda não está em Cristo, você precisa refletir, né? Por que eu não nasci de novo ainda? Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tudo vai se fazer novo e você é bem-vinda. Seja online, presencial, na minha casa, na casa das irmãs, você é bem-vinda no reino de Deus. Se você já está em Cristo, quem você é em Cristo? Tem, né, essa consciência, sabe essa resposta? Percebe sua filiação, entende a maravilha, né, a bênção que é ser chamada filha de Deus? Se entende, né? Está vivendo de acordo com isso, né? Com esse fato de sermos, pela misericórdia de Deus, filhas, né, de Deus? Quais dons e talentos Deus te deu que ajudam a formar o conjunto de ferramentas necessárias para alcançar alvos em Cristo? Então, a Cida tem esse monte de talentos aí, com essa mente criativa, com essas mãos habilidosas, com esse abraço aconchegante. Acho que isso eu tenho como com a Cida, abraço, adoro abraçar e já tive feedbacks, né, de abraço, da pessoa realmente se sentir acolhida. Isso pode ser um talento que Deus te deu, que Deus deu a cada um. Então, vai observando, né? Como que isso, junto com outras habilidades suas e dons, podem ser ferramentas para alcançar alvos que sejam planejados em Cristo, tendo Cristo sempre em mente, ok? Para onde você está indo? Quais dos seus objetivos pessoais contribuem para esse grande final? Então, não é porque chegou com 50, 60, 70 anos que pode parar de ter objetivo, de ter propósito. Na verdade, esses propósitos, esses objetivos, metas, nos movem, né? Nos dão energia, ânimo, disposição, vontade. Então, não pode parar. Se a gente parar de planejar ou de sonhar, a gente vai perder a motivação para seguir em frente. Então, continue sabendo quem você é e pedindo ajuda em Deus para continuar atuante com os dons e talentos que Deus te deu, tendo em mente para onde que você está indo, para onde que eu estou indo. E aí a gente tem que avaliar se os nossos objetivos pessoais estão contribuindo para esse alvo final. Jesus sabia de onde ele viera e para onde ele voltaria. Ele sabia que ele era o filho que viera do Pai e para ele voltaria. Ele veio para testemunhar do Pai e morrer espontaneamente, oferecendo salvação para todos. Jesus também sabia que viveria para treinar 12 homens, que depois de conviverem com ele, seriam instruídos na palavra,
teriam a responsabilidade de levar adiante o seu legado no poder do Espírito Santo. Então, Jesus morreu para salvar todos, mas ele viveu para treinar 12. Porque depois que Jesus morreu, se os 12, né, depois com Judas sendo substituído, né, pelo Matias, se os 12 não levassem adiante o legado de Jesus, estava caindo tudo por terra. Então, Jesus dedicou bastante tempo, energia, né, investiu muito em treinar 12 homens, e para isso ele vivia com eles, convivia com eles. Como aconteceu com a Cida, né, treinando aquelas mulheres, e hoje alguém está dando sequência ao legado dela. Mais que isso, Jesus sabia pelas profecias que ele seria rejeitado, o seu próprio povo, ao pregar as boas novas do reino de Deus. Que ele ia entregar a si mesmo aos judeus, que a sua entrega aos romanos e seus julgamentos seriam injustos, que ele sofreria zombaria, açoites, crucificação. Ele sabia como e onde seria morto. Ele falou sobre isso com Moisés e Elias na transfiguração. E mesmo assim, ele seguiu firme na direção do cumprimento do seu propósito de vir ao mundo. Jesus tinha certeza da ressurreição. Então, saber para onde a gente vai fazer toda a diferença na vida da gente. Ter certeza que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação. Mas, nesse mundo em que a gente vive, eu quero ler com vocês um trecho de um livro que eu li agora, recente, que eu já tinha lido antes, eu reli, e que me abençoou muito, me ajudou muito. E ele traz um pensamento, eu vou colocar ele na tela para vocês, que retrata, na verdade, a realidade de muita gente, até mesmo de pessoas que congregam, né, nas igrejas e estão ali a serviço de Deus, ou pelo menos acreditam que estão, né? Desculpa, eu quero ler isso também primeiro. Por estar consciente de tudo, Jesus conduziu sua vida de forma associativa. Sua vida era organizada de acordo com o seu propósito. Ela se conformava ao seu objetivo. Tudo que Jesus fazia e dizia se entrosava ao padrão total, contribuía para o alvo final, que era remir o mundo para Deus. E por isso ele suportou tudo, inclusive a incredulidade daquela geração. Então, Jesus é nosso exemplo. A vida dele era associativa. Ele não tinha coisas que ele fazia, falava, lugares que ele ia, que não se associavam ao seu propósito. Ele não desfocava, ele tinha um propósito e tudo ele fazia que convergisse para cumprir a vontade do Pai. Então, esse pensamento associativo está nesse livro, Discipulado, o Ministério da Multiplicação, do autor Milton Jones. Gostei demais desse livro. E ele fala, né, um determinado capítulo assim: quando se trata de responder as perguntas essenciais, o que estou fazendo aqui? Qual o meu propósito? O homem moderno não sabe encontrar as respostas. Desde que estas não são fáceis de encontrar nem de averiguar, ele guarda essas perguntas na sua mente e sua vida passa a ser dirigida pelas suas atividades. Qualquer coisa que ocupe o tempo, mesmo que não exista uma associação entre elas. As atividades passam a governar a pessoa e não o contrário. Torna-se difícil descobrir razões para fazer uma coisa em lugar de outra, se essas coisas não estiverem ligadas a um propósito. A mesma coisa acontece com os relacionamentos. Eles devem, né, acontecer, mesmo que não contribuam para o bem. Isso mantém a pessoa ocupada demais para pensar e ir na direção que realmente quer ou precisa. Os relacionamentos passam a ser uma espécie de fuga, para não buscar o propósito da vida. Eles são terminais, os relacionamentos são um fim em si mesmos. Eles são necessários para preencher a vida, mas não se associam às atividades para então somar e aí fazer algo útil, bom, duradouro. Os relacionamentos se tornam apenas entretenimento. Da mesma forma, muitas pessoas frequentam reuniões da igreja por hábito, costume, ocupam os bancos do prédio da igreja sem associar conscientemente a sua presença ali com o seu propósito final.
Já os pensamentos de Jesus eram sempre associativos, e a gente pode e deve imitá-los. Então, tudo que a gente aprende, a gente precisa fazer com que caminhe na mesma direção, para cumprir o alvo, né, o propósito. Por exemplo, as pessoas aceitam vários tipos de emprego, sem sequer examinar como que eles podem se enquadrar em seu propósito final na vida. Será que eles sabem qual é o seu propósito final? Ou, na verdade, só estão arrumando atividades? Sua profissão ou local de trabalho não são tão relevantes, na verdade. O que importa é que sua visão e percepção seja de que Deus te colocou com aquelas pessoas para testemunhar sobre Jesus e assim glorificá-lo. O que você tem a contar de sua experiência pessoal com Cristo? Você vai falar da palavra de Deus? Em alguns momentos é possível falar, abrir a Bíblia e falar. Em outros momentos você não vai poder abrir a Bíblia. Independente se é na vizinha, se é num ambiente de trabalho, se é recebendo gente em casa. Mas eu posso falar do que Jesus fez em mim, do que ele está fazendo, continua fazendo, mesmo sem a minha Bíblia estar realmente aberta naquele momento. Porque a missão de Jesus era buscar e salvar o perdido. E como discípulas dele, precisamos fazer o mesmo, ter isso em mente. Até o nosso tempo gasto em deslocamentos pode ser útil para Deus. Eu, pelo menos, ando muito com Uber, né? Com os carros por aplicativo, e tem muitas oportunidades. Tem muitos motoristas precisando falar e a gente pode ouvir. Pelo menos eu já peguei vários. Eles sentem necessidade de falar, estão sozinhos, aflitos por alguma razão. Nem todos estão trabalhando ali como motorista por ser sua profissão ou por gosto, mas por necessidade. E às vezes você pode ouvir. Em alguns momentos você pode dar alguma esperança, levar algum ânimo, encorajamento, fazer algum convite. Então a gente precisa estar ali mais atento, né, às circunstâncias. Se você frequenta uma academia ou faz alguma atividade recreativa, você faz isso para conservar o seu corpo, e ele é templo do Espírito Santo, e a gente precisa disso. Só que uma discípula com esse pensamento associativo, ele também vai usar esse tempo para se interessar pelas pessoas que estão ali, fazendo aquela atividade em comum. Vai cultivar esse contato na esperança de criar oportunidades para compartilhar a sua fé. Porque é a Cristo Senhor que estamos servindo. Então, a gente pode usar de maneiras mil, assim, para criar oportunidades, enxergar as oportunidades que Deus nos dá. Nossos pensamentos vão determinar nossos objetivos. Quanto mais pensarmos nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, mais nossas atividades e relacionamentos se associarão ao nosso alvo final, que é ir morar com Cristo no céu. Essa associação passa a sobrenaturalmente fazer parte de nós. Nosso estilo de vida muda. Todos passamos a ser evangelistas em tempo integral. E percebemos o valor que temos para o crescimento do reino de Deus. E isso é que traz a verdadeira alegria. Então, eu não preciso ser remunerada para ser evangelista em tempo integral. Eu preciso ter a visão de Cristo, o olhar de Cristo para o perdido, o olhar de Cristo para glorificar a Deus e fazer o que o Pai deseja, né, de seus filhos. E isso eu vou praticar na minha própria casa, né? A minha filha é a primeira pessoa, né, a quem eu preciso transmitir a mensagem. E mais ainda, né, em casa, que ela veja em mim, né, aquela realidade daquilo que eu estou falando para ela ou lendo, né, com ela nas Escrituras. As nossas atividades não podem governar a nossa vida. Nossos objetivos devem determinar as nossas atividades e orientar os nossos relacionamentos. Então, não pode haver essa inversão. Eu preciso ter claros os objetivos na minha mente, bem claros, bem definidos, às vezes até escritos, para que as atividades se somem, né, contribuam, mas não fazer um monte de coisa, me ocupar com tanta coisa que não vai ligar, não vai fortalecer, não vai fazer parte para andar em confluência, né, aonde eu quero chegar em Cristo Jesus. Então, para que a gente tenha esse pensamento, a gente precisa, então, primeiro, determinar o propósito final
de sua vida, que você precisa fazer se ainda não fez. Que para mim, né, como eu até anotei, né, os meus próprios, assim, de forma bem clara, né, o meu propósito de vida, Deus me criou para glorificar Ele. E meu alvo nessa vida na verdade, é ir para outra vida, né? Aqui é temporário, aqui é muito transitório, é ir para o céu. Com base nisso, né, no meu alvo, no meu propósito final, eu preciso cultivar, né? Então, cultive relacionamentos que sejam vinculados a esse propósito. Então, sempre avalie as pessoas com quem você convive, as amizades que você nutre, né? Se elas realmente estão contribuindo, seja pela fraternidade, né, em Cristo, seja pela oportunidade de levar encorajamento, levar aquele abraço que a Cida levou para alguém que está em depressão, muito triste, mas você está levando Jesus. Alguns relacionamentos a gente não tem aquele poder de influência e muitos deles não são necessários ser mantidos, na verdade, na nossa vida, porque eles não contribuem, né, com esse propósito. Defina as suas atividades, seus objetivos, sejam eles pessoais, familiares, congregacionais, profissionais, qualquer área da sua vida, conforme o seu propósito. Então, não perca de vista que você quer ir para o céu, não perca de vista, porque senão você vai ocupar sua vida com muita coisa que vai gastar bastante da sua energia, do seu tempo, e vai te roubar energia para seguir em frente até o final. Avalie continuamente para ver se atividades e relacionamentos continuam se associando ao seu propósito final de vida. Se não estiver contribuindo, faça as alterações necessárias. Tenha essa fé e essa coragem de mudar rotinas, de alterar atividades, de sair de atividades, mesmo que elas sejam boas. Eu vou dar um exemplo meu. Há um tempo atrás, eu comecei a fazer aula de espanhol com um casal muito, muito querido, que eu conheci recentemente, até por causa da internet, que me ajudaram muito durante um tempo, né? Eles estão no, se não me engano, Panamá, né? A irmã Cristina e o César, e eu participava do grupo com eles uma vez por semana, para aprender espanhol usando a Bíblia, usando as Escrituras. Um tempo extremamente agradável e gostoso de estar ali. Mas, pensando no meu propósito aqui em Ipatinga, nas atividades que eu já tenho, responsabilidades que eu já assumi, eu precisei parar e avaliar, né? E parar e pensar. Aprender espanhol agora vai contribuir para isso que eu estou vivendo agora? O tempo que eu gasto, a energia que eu estou investindo, faz sentido agora na minha vida? E aí eu tive que dizer, não faz. É quase um entretenimento, não é algo que agora mereça tanto da minha energia, da minha atenção. Então, com o coração assim apertadinho, eu agradeci aos irmãos, o amor, a boa vontade de César, da Cristina e de outros irmãos lá, a Miriam, uma irmã lá mesmo, do Panamá, mas eu me desvinculei daquele grupo. Por quê? Eu precisava investir tempo e energia que eu não tinha atualmente, né, na minha fase de vida agora. Então, não é porque a coisa é ruim, não significa que é ruim, ou que aquele relacionamento seja ruim, mas talvez o tempo que preciso dedicar, eu não tenho disponível agora. A energia que eu preciso dedicar, eu não tenho disponível agora. Por quê? Porque eu já tenho outras coisas que estão contribuindo para as minhas metas, meus propósitos, aqui em Ipatinga, por exemplo. Então, a gente não consegue, né, atender tudo, né? Infelizmente, de certa forma. Nós estamos numa corrida e nós devemos correr de tal maneira que alcancemos o prêmio. Também na terça-feira teve um Pense Nisso da Janaína, né, que ela falou da corrida, fiquei muito feliz também, foi tudo contribuindo, parece, né, assim, para isso. Mas lembra que a nossa corrida é solidária, né? Ela é solidária, então a gente está correndo, todos temos o mesmo objetivo, mas ela é solidária, é para ajudar um ao outro na corrida. Então, vamos lá. Lembrando que nós estamos nessa corrida e que o prêmio, né, é uma coroa que dura para sempre, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem
compreender qual é a vontade do Senhor. É um texto de Efésios, capítulo 5, 15 a 17. Então, nessa corrida, que todos que estamos em Cristo, estamos participando dela, a gente não deve correr sem rumo. Não corra sem rumo, não gaste energia e tempo com coisas que se desfazem no ar. Em coisas que é só perda de tempo mesmo e de energia. E a gente tem que aproveitar com sabedoria, né, nosso tempo. Discipline seu corpo para que te obedeça. Né? Eu já ouvi uma pessoa orientando e falando, não espere motivação, né? Seu corpo vai pedir sofá, seu corpo vai pedir a cama. Né? E a pessoa falava, olha, é 1, 2, 3, levanta. Né? Não espere que seu corpo tenha uma motivação, né, pessoal e que venha de dentro de você, assim, aquela motivação. Nossa tendência é ficar no repouso, né? Então, é 1, 2, 3, levanta, se for necessário, peça ajuda para alguém. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a estar desqualificado. Isso é Paulo dizendo em 1 Coríntios 9, 24 a 27. Combata o pecado da preguiça. Arrependa-se. Essa terceiro, né, ponto, ela foi muito para mim recentemente, bem recentemente, que eu precisava encarar certas coisas na minha vida, na minha rotina. Então, combata o pecado da preguiça, arrependa-se. Mantenha a concentração, retire o excesso de atividades e interrupções ou qualquer outra coisa que te embarace os pés. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Texto de Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3. Olhe para Jesus. Ele está na linha de chegada com a coroa da justiça. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições. Faça o trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, de 5 a 7, e também o versículo 8. Suporte a dor de matar o eu. Despreze qualquer vergonha que tenha que passar nesse mundo por causa de Cristo. E socorra pessoas em dificuldade. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. 1 Pedro 4, de 7 a 11. E por último, pense
pense no quanto ele suportou para te qualificar para a corrida. Assim, você não ficará cansada a ponto de desanimar. Foi uma reflexão que eu fiquei pensando, né? Nós estamos nessa corrida, mas nós não participamos das eliminatórias. Nós não nos qualificamos para essa corrida. Jesus nos qualificou para ela. Ele é que passou todas as eliminatórias, as fases, as etapas, passou tudo que ele tinha que passar aqui para nos dar o direito, pela graça dele, de nos colocar classificados lá para correr. Então, a gente não pode parar, não pode chegar ao ponto jamais de desanimar. Vou encerrar com o último versículo que está em Filipenses 1, de 9 a 11, que diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Desejo que Deus nos abençoe, que, de alguma forma, as palavras dele tenham servido de encorajamento. Para mim, o testemunho da Cida foi fantástico, acho que é bem isso mesmo, como ela demonstrou. E, bom, não sei em relação ao tempo, né, Silene, mas estou aberta para os comentários ou perguntas, algo que vocês queiram falar sobre o assunto. Muito obrigada, Renata, Renatinha. Deus te abençoe, viu? Amém. Nesse momento, antes de abrirmos para perguntas e comentários, Roselane, você pode falar para nós qual vai ser a nossa programação? Sim. Então, a próxima Servas em Ação vai acontecer no dia 3/7, certo, Sim? Silene, cadê você? 3 de julho. Sim. A nossa palestrante Serva em Ação vai ser uma única pessoa, a nossa querida e amada irmã Patrícia Greck, esposa do nosso irmão Vicente Barbosa. Ela vai ser a Serva em Ação entrevistada e vai ser a palestrante da nossa próxima Serva em Ação, né, com o tema Espelhando a Empatia de Jesus. São todas convidadas, tá bom? Não percam, dia 3 de julho, já se programem para estarem participando desse momento precioso, às 19 horas. E sempre enviamos o link para você entrar meia hora antes, tá bom? Então, essa mensagem, estão todas convidadas e convidem outras irmãs também para estarem conosco. Vai ser uma bênção, como tem sido sempre. Obrigada, Renato, pela mensagem, querido. Deus te abençoe, viu? Muito oportuna nesse momento. Deus seja louvado pela sua vida. Então, vocês sabem, tem um grupo fazendo aniversário esse mês, e olha quem é. Nós, Servas em Ação, dia 26 de julho, nós vamos fazer 1 ano de trabalho aqui, e eu quero parabenizar todas as irmãs que estão cooperando com esse trabalho. Nós tivemos várias irmãs que tiveram o trabalho de estudar, trazer mensagem para nós, e a gente conheceu tantas irmãs com seu trabalho de serva, e o nosso objetivo aqui, nunca esqueça, é a motivação, né? Que por mais de sermos mulheres, esse trabalho surgiu quando a gente deparou com um grupo de pessoas querendo ser o que a Bíblia diz não é, né? Assumir o trabalho de homens. Nós, mulheres, temos tanto para fazer, tanto trabalho, nós somos a força na igreja, né? Realizando coisas. Então, cada quinzenal, nós estamos aqui trazendo experiências lindíssimas de irmãs que fazem trabalho fantástico e mensagem encorajadora, motivadora, como a de hoje, para a gente nunca deixar de planejar, mas nunca perder o foco, que é a nossa ida no céu. Muito obrigada, Renata. Parabéns para nós, Serva em Ação.
Então, nesse momento, a gente abre para debate. Você pode abrir. Quem quiser fazer um comentário, uma pergunta para as nossas irmãs que palestrou e foi entrevistado, fique à vontade, tá bom? Eu quero cumprimentar a Renatinha. Renatinha é minha afilhada de casamento e eu fico muito feliz porque eu sei que ela é uma serva preciosa e ela tem servido muitas vidas em aconselhamento, antes de casamento, aconselhamento pré-nupcial. Ela é uma serva preciosa. Eu estou muito feliz de ouvi-la, de ver a desenvoltura dela, porque realmente ela fala o que vive. E é isso que é lindo, porque falar é fácil, né? A gente fala, escreve, como uma prima minha falava, o papel aceita tudo, né? Mas e aí para viver? E a Renatinha, eu sou testemunha que ela escreve, ela fala e ela vive e pratica o que ela tem aprendido do Senhor. Muito grata, Renatinha, grata, Cida Rocha, pelo exemplo, pela gracinha, Roselane, que esteve em Manaus, Silene, Carol, lindas vocês. Muito obrigada a vocês por esse dia maravilhoso. Obrigada, amiga Leila. Você é parte disso. Beijo, Alguém Leila, mais? Alguém mais? Eu também queria agradecer. Eu queria agradecer a Renata. É uma bênção, assim, ter assim, o privilégio de ter a ligação direta com ela. Assim, ela realmente, tudo que a Leila falou é fato. Ela vive o evangelho na prática. E, assim, eu mando mensagem, ela já responde, sabe? Então, assim, é muito bom saber que viveu o cristianismo no ato mesmo, sabe? E isso me encoraja muito. Muito obrigada, Renata. Assim, e algumas coisas que eu fiquei pensando, que as pessoas falam mesmo, né? Que cristão sem propósito, qualquer caminho serve. Qualquer igreja serve, qualquer pregador serve, porque ele não está servindo a Cristo, ele não está lendo a Bíblia. Então, um cristão sem propósito, sem ter uma confiança de buscar realmente a palavra de Deus, ele não desenvolve, ele fica parado. Então, assim, muito obrigada, viu? Deus abençoe. Nilza? Nilza, quer falar? Pode falar, irmã. Boa noite. Se tiver alguém na minha frente, eu não quero cortar ninguém. Não, pode falar. Graças a Deus pelo trabalho de vocês, esse trabalho dessa missão, que é treinar as mulheres também para continuar na obra, as que estão chegando, treinamento, as que continuam a estarem motivadas. Eu realmente fico muito contente pelo depoimento e pelas mensagens. Obrigada, Cida Rocha, sempre ouvi falar do seu serviço. Graças a Deus pela continuidade disso. E é exatamente como a Renata falou. O que ela disse é a vida da Cida, e o que Leila acabou de falar da Renata, que eu não conhecia, é perfeito, porque é realmente a vida do cristão. Tem que falar e viver, com intenção, né, com integridade. Então, muito obrigada, irmãs, realmente é um exemplo para mim. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, Nilza. Alguém mais? Eu posso ler alguns comentários aqui no chat, algumas irmãs comentaram Leia. aqui. Valdereza Evangelista falou, amei, amada Renata, maravilhoso trabalho, amadas. Ana Regina, obrigada pela mensagem, Renata, muito importante. Valéria Ortega, obrigada, Renata, parabéns, servas em ação. Acho que foi esse aqui, foi a 988008, a Cleia. Esse número, né, Cleia?
É, Cleia. Nilza. É a Cleia. Vocês estão de parabéns pelo trabalho, parabéns Cida e Renata. A Ana Regina colocou parabéns, Servas em Ação pelo trabalho. Penha Santana colocou parabéns, Renata, foi ótima mensagem. Elione Reis, aqui de Arthur Nogueira, foi uma bênção sua aula, Renata, Deus continue a te abençoar, amada. Ana Regina, obrigada, Cida, pelo seu testemunho em usar seus talentos a favor do reino. Beijos. Valéria Pereira Baroa, de Mato Grosso do Sul, lá de Campo Grande. Boa noite, amadas irmãs. Gislene, linda mensagem, obrigada, irmã. Valéria Ortega, boa noite, queridas, graças ao Senhor por vocês. Maria Rosária, Deus abençoe a todas, boa noite. Carmen Silva, edificante todo o trabalho. Então, esses foram alguns comentários das nossas irmãs que não falaram, mas que comentaram aqui no chat. Maravilhosa sua aula, Renata, da Carmen Silva. Deus abençoe, amadas. Que ótimo. Alguém mais? Eu gostaria de falar para a Renata que nós tivemos pouco tempo aqui em Porto Alegre, mas que ficou gravada no meu coração. E vê-la assim, tão atuante, tão cheia de vida e servindo a Deus, é lindo de ver, né? Um beijo no esposo, que eu conheço desde pequenininho, a Vanete carregando pela mão. Então, que Deus abençoe vocês, viu? Um prazer te ouvir. Beijo. Alguém mais? Boa noite, irmã. Eu quero falar. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu entro, né? E já entrei atrasada, porque recebi um irmão da igreja que veio trazer presente de casamento aqui para gente. E, então, eu só pude entrar no final, né? Mas, não sei se vocês conhecem, né? Mas eu sou irmã da Renata e é uma falta muito grande de trabalhar com ela, que a gente aprende muito, sabe? A gente cresce muito junto quando está trabalhando junto com ela. Então, a gente está longe, né? Mas ela é sempre um exemplo, é sempre uma pessoa, assim, admirável mesmo, pela fé, pelo exemplo, né? Como a Leila disse, né? Não é só palavras, mas, assim, só tenho a agradecer mesmo a Deus. O presente que é ter ela como irmã e a sabedoria que Deus tem dado a ela, né? O esforço dela em buscar essa sabedoria também, né? E obrigada pela oportunidade de vocês que organizaram esse evento, né? Essa reunião, espero poder participar nas próximas. O último ano foram muitas coisas acontecendo na minha vida e eu ainda não consegui ainda me organizar, mas assim, é um prazer ter cada uma de vocês como irmã, é um prazer poder servir a igreja, né? Então, só tenho a agradecer mesmo. É isso. Que lindo! São irmãs, é? Irmã em sangue? Olha que bonitinho. Essa é a minha irmã que mora em São Paulo. Ela se casou em março e foi morar em São Paulo. Uhum. A Vanessa, quando eu estava em Campo Grande, em 2018, ela estava em Belo Horizonte, morando em Belo Horizonte. E quando eu, meu marido, né, minha filha, a gente realmente entendeu o chamado de Deus para vir para Ipatinga, nos mudarmos para cá, isso envolvia não só a minha mudança, né, com meu marido, minha filha, mas a mudança dos nossos pais, porque meus pais também moravam em Ipatinga, em Campo Grande, mas meus pais estão agora com 72 anos, meu pai é cadeirante, e ficava inviável dos nossos pais ficarem morando em Campo Grande sem nenhuma das filhas lá. São 4 filhas, né? Estavam 3 em Belo Horizonte e eu morando em Campo Grande. Mas a gente entendeu que o chamado de Deus era para vir para Ipatinga, né? Quem já ouviu a história sabe que Deus foi deixando tudo muito claro, que era para vir para Ipatinga. E aí, conversando, né, com meus pais e tudo, e eu falei, mãe, e agora, né? E a minha mãe, até postei no Face, né, um testemunho sobre a minha mãe, eu entendo, ela falou, eu não quero sair de Campo Grande, mas eu entendo que eu preciso. Ela falou, então, eu prefiro ir para Ipatinga, ela falou, eu quero ir para o interior e tudo.
E a minha irmã Vanessa, ela prontamente falou, então, se você vai vir para Ipatinga, nossos pais vão, eu vou para Ipatinga, porque você está indo com um trabalho missionário, e os papai e a mamãe precisam de suporte, de apoio, senão você vai ficar muito comprometida, né, em assistência, em médico, exames, coisas assim, né, da idade deles, das necessidades dele, e ela veio embora de Belo Horizonte para Ipatinga porque nós viemos, para dar suporte aos nossos pais. Ela chegou aqui antes da gente, ela chegou aqui em dezembro, ela foi ver casa para a gente morar, para nossos pais morar, ela fez todo o meio de campo. Então, quando eu cheguei aqui no final de janeiro, né, ela já tinha visto tudo para a gente e para nossos pais. Então, assim, graças a Deus, a minha mãe, ela educou a gente a serviço do reino, com o dom que você tiver, com o talento que você tiver, mas larga tudo e vai, né? E ela veio e ficou aqui, morando até o ano passado. E aí meu pai voltou a morar em Belo Horizonte no ano passado, e ela foi para Belo Horizonte morar com meu pai lá e cuidar dele, da orientação, e minha mãe foi agora em fevereiro, minha mãe foi também. Em março ela se casou com um irmão de São Paulo, né? E foi para São Paulo. Então, a gente vai vendo o cuidado de Deus com quem está a serviço dele, né? Nada falta, Deus provê tudo, assim, né? Então, graças a Deus, a minha irmã que está aí também, a Sabrina, veio, morou aqui um tempo com a filha, com a Beatriz, que está aí a fotinho dela, né? A minha irmã Fernanda, que muita gente conhece, cada um dá o amparo que pode, né? E a Vanessa, a minha mãe, a Vanessa e a Sabrina, especialmente, foram tudo para nós aqui, no início da congregação aqui em Ipatinga. E Deus tinha outros planos para elas depois, né? Mas nós continuamos aqui, pela graça de Deus, e elas, cada um no seu cantinho lá, mas servindo, né? Graças a Deus. E glórias a Deus também. A gente procura ser realmente praticante da palavra, mas não é de um modo perfeito. Mas é melhor feito do que não feito, né? Faz, não precisa estar perfeito, né? O perfeito é Deus. Ele está nos aperfeiçoando. Mas não espere o tempo perfeito, a idade maravilhosa, a circunstância ideal. Faça o melhor que você puder com o que você tem agora. Né? É isso que a gente tem tentado fazer. E, às vezes, a gente desvia um pouco e volta, como eu falei, né? Algumas coisas que eu escrevi foram coisas que eu estava revendo na minha própria vida. Né? E, então, Deus vai guiando. Deus vai abençoando, né? Então, eu sou muito grata a Deus pela vida das minhas irmãs, a minha mãe. Elas me fazem muita falta aqui em Ipatinga. Sinto muita falta delas. Mas, graças a Deus, quando a gente pode, a gente ainda consegue se encontrar, pela misericórdia e graça de Deus. Reunimos todas no Dia das Mães, com meu irmão, com todos os cunhados, com todos os sobrinhos, com a misericórdia e graça de Deus, mesmo na pandemia. Então, Deus tem abençoado profundamente. Só tenho a agradecer. Não sei se vocês sabem, mas a Fernandinha, a irmã da Renata, é casada com o filho da Marlene Silva. Então, tá? Então, a Vanessa também morou aqui, que gracinha, saudade dela, que bom saber que você casou. E eu só preciso falar uma coisa que fazia tempo que eu não via. A Lúcia, que falou que o William, que ela pegava o William pela mão, e é verdade, porque eu conheci o William pequenininho quando a Giovana estudou em Porto Alegre. A Lúcia me recebeu com muito amor, ela, o Delmar, o marido dela, que gracinha eles, e eu estou muito emocionada de te ver, e realmente, olha como o mundo é pequeno. Lúcia cuidava mesmo do Renato, da Lília, tudo pequenininho, que é o filho da Vanete, né? O William, esposo da Renatinha. Então, olha como a história se conecta, e nós somos uma grande família de amor, né? Ô, Renata, que Deus abençoe você, sabe, esse dom que Deus te deu. Sim. Nossa, muito bom escutar você falar, assim, você falou muita coisa que serve para mim mesmo, sabe? Que teve hora até assim que deu vontade de chorar mesmo, porque apesar de tanto tempo eu ser batizada desde 85, parece que até agora
Eu não fiz quase nada para levar almas para Cristo, para fazer assim alguma coisa na igreja. Quer dizer, eu fiz algumas participações, tudo, né? Mas assim, do jeito que você fala, do jeito que você prega, eu acho que para mim falta muita coisa. Você praticamente para mim é uma menina, você é tão novinha, eu já tenho 59 anos e se eu for analisar minha vida, eu não fiz quase nada. Eu acho que eu estou naquele quadro que eu amo ver vocês, eu gosto das pregações, sabe? Mas eu tenho que colocar isso na minha vida. É isso que está faltando. Sempre é tempo, Ângela. De começar. Toda gente que estou chorando, quem me conhece sabe que eu sou chorona mesmo, sabe? Do mesmo jeito que eu estou lá em cima, dando risada, eu me emociono, choro, e realmente, hoje foi o dia que realmente você me fez chorar, você me fez avaliar muita coisa na minha vida, porque não é simplesmente eu gostar de cantar, eu gostar de ver a irmã, eu tenho que aplicar isso na minha vida. Se eu sei fazer bijuteria, igual a Cida fala, eu também tenho que procurar ajudar de alguma forma, sabe? A Cida estava até falando, e com fé em Deus, quando passar essa pandemia, o que eu puder, pelo menos um dia de ir lá na casa da mulher cristã, em nome de Jesus eu irei. Amém. Então, Deus abençoe. Muito bom escutar vocês, é muito bom escutar a Kelly, cada uma dessas irmãs que fazem a palestra, todas, sabe? E nessa pandemia, se não fosse primeiramente Deus na minha vida, se eu não estivesse assistindo aqui pelo Zoom, sabe? Tantas irmãs, eu nem sei como estaria, eu acho que eu nem estaria mais servindo a Cristo. Mas Deus é tão maravilhoso que tem a internet a nosso favor, né? E assim, poder conhecer tantas irmãs maravilhosas que tem muitas aqui que eu tive o prazer de beijar, abraçar. Eu não quero só isso para minha vida, né? Eu tenho que falar igual a Clélia falou assim, né? Eu tenho de falar de tal modo proceder, né, Clélia? Isso. Desculpa se eu tomei muito tempo, mas eu precisava falar. Deus abençoe. Renata. Sou eu. Renata, você falou que se dependesse das suas mãos para fazer as coisas, para ganhar almas, mas você é uma mulher sábia, você tem tanto conhecimento da palavra de Deus, e com esse jeitinho, esse sorriso, e só essa disposição de vocês irem para Ipatinga, para pregar o evangelho. Então, nossa, isso é maravilhoso, né? Então, cada um tem um tipo de dom, né? Eu jamais imaginei que, aprendendo artesanato, um dia eu poderia usá-lo para pregar o evangelho. Nunca pensei nisso. Então, por isso que é sempre bom a gente aprender coisas novas, né? E com esse objetivo que você falou, o que você vai fazer com isso? Então, se estiver só ocupando o seu tempo, acho que tem que deixar. Mas, se for para usar para a glória de Deus, por que não? Né? Gostei muito da sua palestra. Que Deus te abençoe. Amém. E te conhecer, assim, porque eu não sabia quem que era. Olha, que legal. Muito bem. E, Ângela, Deus vai bater na tua porta, hein? Ângela, tu aprendeu tanto essa pandemia, vai te chamar para trabalho. Eu aprendi muito mesmo, conheci muitas casas, eu viajei bastante, né? Porto Alegre, Bahia, Pernambuco, Manaus. Acho que eu já fui para Brasília, Belo Horizonte. Quer dizer, eu acho que eu nunca viajei tanto na minha vida como estou viajando nessa pandemia. Ótimo. Alguém mais? As pessoas precisam conhecer Jesus através de você, Ângela. Essa alegria, é verdade. Eu acho que eu sou uma pessoa que, eu não sei se a Cida pode falar, não sei,
Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de beijar, de abraçar, e assim, mesmo quando estou na igreja, se tem algumas pessoas que eu não conheço, eu pego, vou me apresentando. Talvez isso aí também seja um dom que tem muitas pessoas que têm vergonha de chegar, tem pessoas que têm vergonha de se aproximar. Eu não, já vou chegando, já vou beijando, já vou abraçando. Isso mesmo, é um talento que você recebeu, continua colocando, multiplicando talentos, né? Não pode enterrar o talento. Então, agora está em pandemia, muita gente ainda não pode congregar presencialmente, mas uma oração que você envia por áudio, ou uma videochamada com um sorriso seu. Isso, quando eu posso, eu ligo, sabe? Quando eu posso, eu ligo, Eu não sou muito de fazer vídeo, essas coisas, né? Mas eu gosto mais de telefonar, falar, né? Então... Sim, faça isso para uma vizinha, faça isso para alguém, se você faz algum tipo de aula, de atividade esportiva, vai criando, né? Por exemplo, eu estudo a Bíblia como uma mulher que eu conheci na aula de natação da minha filha. Mas por quê? Eu levo a minha filha para a aula de natação, mas eu já vou orando, Deus, me dá oportunidade, me mostra alguém, cria uma circunstância. Renata, mas é que você, Renata, Ângela, já tem Ângela. esse dom, Renata. Ângela, Florescida. o importante é que você está assídua nos programas, assistindo todas as palestras, e a palavra de Deus está falando diretamente com você. E você está percebendo que você precisa fazer alguma coisa. Isso é ótimo. Ótimo. E você vai fazer. Você é uma pessoa que não tem timidez, então isso já ajuda muito. É o contrário de mim, porque eu sou muito tímida. Então, eu tenho muita dificuldade, de falar com as pessoas, mas você não. Então, olha aí, já é um ponto positivo. Então, é só você trabalhar em cima disso. Você sabe que quando eu voltei para 9, né? Eu comecei, acho que no congresso em 2015. Aí, quando eu voltei para 9, eu falei assim, eu quero ajudar as irmãs na reunião feminina, no congresso, sabe? Eu já tinha até comentado com você alguma coisa, né? Só que, de repente, veio essa pandemia aí mudou Temos tudo. que ter calma. Mas, em Tudo nome no de seu... Jesus, assim que acabar essa pandemia, eu já vou falando, Cida, para todo... Eu quero ajudar na reunião feminina, eu quero ajudar no congresso, o que eu puder ajudar, eu quero fazer isso, sabe? O que eu puder Muito fazer, bom. eu quero fazer. Muito bom. Aí, desculpa, gente, é que eu estou chorona mesmo. Olha, eu já sei uma coisa, se você disser que quer fazer, pode se preparar, meu irmão. Deus vai te chamar, olha, vai bater na porta. Mas eu quero sim. Eu quero sim, com fé em Deus, logo que eu vou pedir minha aposentadoria, aí eu vou ter mais tempo, sabe? Vou ter mais tempo para visitar outras congregações, conhecer mais pessoas, porque acho que é isso que Deus quer, né? Alguém mais? Então, queria falar para a Ângela que o amor dela, o carinho dela, que ela sempre expressa de uma forma tão linda, quando ela vem nas reuniões e tudo, é um acalento para o coração, e isso é dom de Deus. Não é todo mundo que consegue expressar. Às vezes sente e não consegue expressar. E você, Ângela, você sente, você expressa. Então, isso é um talento especial que você oferece. Mesmo à distância, a gente sente isso. Deus te abençoe. Amém. Tem muitas pessoas que vão visitar, né? E às vezes eu nem sei de onde que é. Ela falou, não, mas eu vi você estava em tal reunião, tudo, e eu converso com muita gente, tudo, então, às vezes eu não dá para visualizar tanta gente, né, na minha cabeça, não dá para ficar lembrando, né? Mas eu tenho certeza que uma vez que eu estiver, alguém sempre vai lembrar bem de mim. Muito obrigada. Ok, minhas amadas, muito obrigada por hoje. Agradeço a Silmara por nos trazer o louvor, a Carol, sempre disponível, a Silvana Ortega, que já foi para outra reunião, eu acho.
Roselane, obrigada por vocês estarem sempre conosco esse um ano, se passou tão rápido. E a Doreti, que está sempre aqui, né, Doreti, a Maria Leila, todos vocês, muito obrigada. A Cléia, que está vindo agora com mais frequência, Deus abençoe a todos vocês. Você, Ângela, é o nosso mascote aqui, hein? Não deixa de vir. Obrigada, Deus abençoe. Cida, muito obrigada por abraçar. Denise, muito obrigada. Renata, Denise. Eu sei obrigada que não é fácil o trabalho de preparar a mensagem. Muito obrigada, viu, irmão? E a todos vocês, Rosália, quero falar contigo, hein? E a todos vocês, um grande abraço e até dia 3, tá? Beijo, tchau. Deus abençoe. Abraço, boa noite. Tchau. Deus abençoe. Fique com Deus. Beijos. Tchau. Vamos saindo aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Silene. Tchau, querida. Oi, Teca, lindona. Tá só de boa aí, né? Ô, Teca. Tudo bem? Tô cansada. Ó, sexta-feira é meu aniversário, ó. Comunhão Mulher pode falar, tá, Teca? Oi, Regina. Lindona, Deus abençoe. Ixi, qual que é esse segredo aí? Vocês estão em segredo por quê? Eu quero saber. Tem alguma coisa rolando aí que eu não sei. Nossa, a mensagem da Ana foi maravilhosa na reunião feminina da 9. Foi uma bênção. Amei. Pois é, eu perdi, né? Foi ontem ou foi hoje? Foi ontem, foi né? Hoje, às 15. Foi hoje? Sabe qual é o problema, Silene? É que tem muitas reuniões no horário só e no mesmo dia. Pois é. Por isso que a gente está gravando. Falar nisso.